Olá, mais um vídeo para o canal. É um assunto que eu já abordei, então se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão encontrar um outro vídeo falando a respeito. Mas eu estava ponderando esses dias e resolvi falar um pouquinho mais. Então o vídeo de hoje é sobre o medo. Eu digo que basicamente nós temos dois medos, certo? Se a gente for pensar, ponderar a respeito, a gente vai achar milhares de medos. Mas, em síntese, dois medos. Nós temos um medo que é um medo instintivo, é um medo primitivo. É aquele medo que, numa situação de perigo, a gente corre, ou a gente paralisa, ou a gente se desespera, ou a gente faz uma coisa totalmente impensada. É aquele medo que nos inspira, que nos leva a buscar, a proteger a nossa vida, proteger a vida dos nossos filhos e dos nossos entes queridos. E é uma coisa irracional. É o momento em que a mente, que o ego abrem uma passagem e esse sentimento instintivo vem, né, de uma coisa muito antiga nossa, como seres humanos. Aquilo toma, a nossa mente toma o nosso corpo e a gente reage, simplesmente. Mas esse medo é um medo, assim, cada vez mais em desuso, cada vez mais esquecido, talvez, né, mais, digamos, controlado. Apesar de que climas de insegurança em certas cidades, certos centros urbanos que são complicados, esse medo acaba vindo à tona com mais frequência, né? Assaltos, acidentes e por aí vai, esses perigos, esses novos perigos urbanos. Com relação a este medo, não há muita coisa o que fazer. Há uma tentativa de controle quando ele assoma a nossa consciência, mas pela força que ele tem, né, e pela situação que ele surge, no primeiro momento há muito pouco o que fazer. Ele realmente toma de assalto a consciência e nos domina. Mas pode ser controlado. Com certeza pode ser controlado e nós aprendemos a controlar esse medo. Passando pelas situações, enfrentando as situações, permitindo que a consciência observe, né, a mente se rendendo a esse medo, a gente começa a entender como é que ele funciona, a entender a força que ele tem e, com certeza, num processo que a gente vai avançando, conseguimos controlar, conseguimos limitar a ação dele. Porque muitas vezes as pessoas permitem que esse medo se manifeste em situações impróprias, seja numa discussão, seja num momento, numa loja que está comprando ou que está sendo mal atendido por alguém. Esse medo, às vezes, que não encontra uma maneira de se manifestar, né? Essa energia tão intensa não encontra uma forma de se manifestar, acaba se manifestando nessas situações. Às vezes aquele acúmulo de coisas que a gente vai guardando dentro da gente, daqui a pouco a gente estoura, né? Esse estourar é esse medo, é essa energia que vem e toma a gente de assalto e a gente acaba fazendo coisas que depois acaba se arrependendo. Então esse medo instintivo nós podemos controlar, nós podemos aprender a reconhecer, a observar e dar vazão a ele quando for necessário, né? Realmente é uma descarga de energia no corpo que nos impele a fazer alguma coisa. Mas esse medo, por enquanto, não é o que me atraiu a atenção. O que eu andei ponderando e pensando a respeito foi um segundo tipo de medo, que é o medo produzido pela mente. Esse sim é um problema sério. Este sim é um medo que nos incomoda, que nos atrapalha, que altera a nossa vida de uma forma que a gente não tem ideia. O medo produzido pela mente, ele tem um pequeno detalhe. Na maioria das vezes, ele não é real. Na maioria das vezes, ele não é real. Ele é fruto da nossa mente, ele é fruto das nossas crenças,
ele é fruto da observação da realidade e de uma observação falha da realidade. Ele é fruto de conclusões incorretas que nós tiramos a respeito das coisas. E ele é fruto também do mau direcionamento daquele medo instintivo. Então, esse segundo tipo de medo que eu falo, ele, apesar de toda essa repercussão que ele tem na nossa vida, ele é facilmente combatido. Por incrível que pareça, ele é muito fácil. Basta a gente colocar à prova aquela situação, basta a gente experimentar e nós vamos descobrir se aquilo é real ou se é fruto da nossa mente. Mas como a maioria das pessoas não faz isso, então elas se perdem por muito tempo presas nesses medos. São coisas assim que implicam em 5 anos, 10 anos, 20 anos de vida perdidos, desperdiçados, porque a pessoa criou em alguma época da vida dela um medo na mente dela e este medo seguiu atuando. Traduzindo, criamos uma ilusão, imaginamos alguma coisa e aquilo continuou nos perseguindo o resto da vida. Vivemos em função daquela criação mental, que na maioria das vezes não é real. Quantos de nós passaram na infância por uma situação de ameaça, de perigo, de luta, de briga? Eu tenho algumas lembranças minhas de juventude, de disputa com colegas, de disputa com amigos, em que, se não brigamos, ficou aquele sentimento de aquela agressão muito intensa, né? E a minha percepção naquela época era muito aguçada com relação a isso, e eu percebia esse medo que a minha mente criava. Coisas do tipo, não vai por aquela rua, porque se tu encontrar ele, tu vai brigar, e se tu brigar, tu vai apanhar, e se tu apanhar, tu vai sofrer, vai doer, e assim por diante. E às vezes a gente associa ir por aquela rua com uma determinada loja, com uma determinada pessoa, com uma determinada cor, e a mente segue criando seus relacionamentos, segue criando suas intrincadas, né, esses intrincados esquemas, e a gente vai seguindo isso e levando e extrapolando isso para outras situações. Então, daqui a pouco, mais adiante, passados alguns anos, a gente evita algumas ruas e não sabe por quê. Ou a gente evita entrar em determinadas lojas ou ver determinadas pessoas e não sabe por quê. Porque o processo se tornou automático e o medo ligado a esse processo nos impede de ver a realidade. E a gente acaba desviando de ruas, desviando de pessoas, desviando de situações semelhantes, porque às vezes aquele medo daquela briga lá na infância, e já não existe mais a situação, não existe mais a pessoa nos ameaçando, mas existe a energia presente, que não foi liberada, que ainda está presente no nosso sistema de energia. E essa energia, ela está ali, pendente, né? Esperando, em stand-by. Passamos por uma rua, encontramos uma pessoa, lembramos de alguma coisa, vimos alguma coisa na rua, olhamos assim e percebemos alguma coisa diferente, e aquela energia entra em sintonia e se manifesta. Aquele medo retorna. E a mente reage a ele, né, com a maneira dela. Seja buscando proteção, seja essa parte mais instintiva, e nós não nos damos conta disso. O problema da gente não se dar conta desses medos mentais, né, esses medos criados pela nossa mente, que são medos totalmente infundados na sua maioria, são medos já ultrapassados na sua maioria, é que esses medos fazem a gente adoecer. Esses medos fazem a gente adoecer. Então,
quando somos jovens, ou 25, 30 anos, temos uma decepção amorosa, ou uma pessoa que a gente gostava muito, que a gente admirava muito, a gente chega perto dela e naquele momento a pessoa não está disponível, não está acessível. E nos trata com desdém, nos trata com desprezo, nos trata sem emoção alguma, sem sentimento algum, e aquilo nos magoa. A mente já vai começar a criar caraminholas. Já vira uma fábrica disso. A partir dali, a gente começa a relacionar que certas pessoas importantes não vão olhar para a gente. Vai surgir um medo de se aproximar dessas pessoas. Ou a gente gosta tanto de uma pessoa, né, vai numa festa e vê uma menina bonita, alguma coisa assim, e quando a gente chega perto dela, ela nem vê a gente. Ela está pensando em outra coisa. Aí nós nos magoamos, nós nos ofendemos, nós nos sentimos desprezados, e a mente começa a desenvolver o medo de que toda vez que a gente chegar perto de uma determinada pessoa desse tipo, aquela situação vai se repetir. E a mente é muito hábil em evitar esse sofrimento, evitar que esses medos, usar esses medos para evitar esse sofrimento. Daqui a pouco o processo se torna automático e nós não percebemos mais. Nós simplesmente reagimos. A mente analisa uma situação, observa a situação, percebe algumas energias, sintonias e reage automaticamente com aquilo. E lá estamos nós com medo de ir para um lugar, com medo de ver uma pessoa, com medo de falar alguma coisa, com medo disso, com medo daquilo. E nós vamos nos limitando. E desta limitação tão intensa, acabam surgindo doenças. Problemas cardíacos, né? Questão de amor, de ser amado, de ser aceito, de ser gostado. Problemas nos pulmões, porque nós compartilhamos o ar, certo? Estamos com outra pessoa, o ar que eu estou respirando é o mesmo ar que a pessoa respira. Inspiro, encho o pulmão de ar, solto. Daqui a pouco a pessoa vai inspirar uma parte daquele ar e nós vamos compartilhar. E o medo de compartilhar é grande, nós não queremos compartilhar, então nós nos isolamos, nós nos afastamos. Nós vamos ter problemas na região da garganta, questão do tireoide. Por quê? Porque nós não queremos falar, porque se a gente fala, a gente tem medo de não ser aceito, de não ser entendido, então é melhor não falar. Só que a energia fica sufocando, fica trancando. Nós vamos ter problemas digestivos, porque a gente vai receber informações, receber ideias que nos amedrontam. E aquilo bate no nosso estômago, bate no nosso, todo o sistema digestivo e vai gerar uma úlcera, vai gerar um câncer. Nós vamos ter problema na parte de intestino. O medo vai fazer a gente segurar coisas demais ou soltar coisas demais. Nós vamos ter problemas físicos, porque o medo de situações físicas, de viver certas coisas, nos faz encolher, nos faz retrair o corpo. E isso leva a problemas de postura, leva a problemas físicos, de torcer um pé, quebrar uma perna, quebrar uma bacia, alguma coisa assim. E o grande problema disso tudo é que isso é um processo automático da mente, não é real. Nem toda pessoa um pouco destacada que a gente chegava vai nos tratar como aquela primeira. Nem toda moça bonita vai nos tratar com desdém. Nem todo rapaz bonito vai te tratar com desdém. Então esses medos que a mente vai criando ao longo da vida nos prejudicam de uma forma muito grande. Não porque eles sejam medos que a gente vai enfrentar, vai combater e vai resolver a questão, mas porque eles são coisas irreais que a mente cria. E que a partir do momento que ela cria, ela mantém dentro dela isto, ela gera procedimentos automáticos que a gente não percebe mais e a gente executa. Mas esses procedimentos têm uma carga energética muito grande. E esses procedimentos acabam, essa carga energética que a gente não consegue lidar com ela, a gente não está percebendo ela, não está consciente,
acaba gerando um problema físico, uma doença. A maneira de resolver é testar esse medo. Mas para testar esse medo eu preciso ter consciência. Eu preciso perceber que eu tenho aquele medo. Eu não posso simplesmente reagir ao medo. Tenho que perceber a minha reação de medo. E nisso a gente não consegue. Às vezes as pessoas de fora nos orientam, observam e falam. Algumas pessoas aproveitam, analisam, observam e corrigem. Outras pessoas desconsideram. O processo está tão automático que nem ouvem o que está sendo falado. Certo? Então, esse medo, ele precisa ser testado para ver se é real. Se ele não for real, a própria mente vai se encaminhar de descartar isso, porque ela sabe que não é mais necessário. E a mente é poderosa com esse tipo de coisa. Mas nós vamos precisar ter um pouco de consciência. Nós vamos precisar ter um pouco de consciência para perceber isso aí. Então, vamos nos observar mais, vamos observar as nossas atitudes, as nossas reações, e vamos identificar aquela coisa desse medo que é criado pela mente, de coisas que não são reais, que foram criadas há muito tempo e que precisam ser descartadas. Ser descartadas para que um novo entre, para que uma nova energia flua, para que um bloqueio que se criou seja desfeito e que a energia volte a circular. O interessante é que se a gente conseguir fazer isso de uma forma racional, de uma forma ponderada, né, correta, nós vamos evitar o surgimento de uma doença, porque a doença vai nos avisar daquele medo, vai nos avisar daquele bloqueio, vai nos avisar daquele problema. Se conseguimos interceptar o processo, se a consciência consegue perceber e buscar uma solução, ela evita consequências mais graves e mais demoradas, certo? Então, a mensagem que fica é: vamos observar mais a nós mesmos, as nossas reações, esses sentimentos de medo, de angústia, às vezes, que vem um pouquinho camuflado, né? Às vezes uma ansiedade, que também é um processo de medo que vem camuflado. Vamos observar em nós mesmos esses sentimentos todos e vamos colocá-los à prova. Eu não gosto de fazer tal coisa. Se eu fizer tal movimento, se eu fizer, se eu seguir por esse caminho, se eu dobrar naquela esquina, se eu não contar até 10, vai acontecer uma coisa ruim. É um medo. É um medo irreal, criado pela mente, associado com alguma situação. Aí na hora que você percebe esse medo, você vai observando mais e vai indo mais a fundo e vai descobrir a causa dele. E aí nós vamos testar. Por que se eu não contar até 10 naquela esquina, vai acontecer alguma coisa ruim? Não vou contar, vamos ver o que vai acontecer. Mas não vou contar uma vez apenas, vou contar 50 vezes para poder tirar a prova, certo? Porque dentro dessas 50 vezes, talvez uma ou outra aconteça alguma coisa ruim. Né? Um carro que vai passar por uma poça vai me jogar, alguém vai esbarrar em mim, uma sujeira que vai cair no telhado. São coisas pequenas, não são coisas assim imensas, miraculosas, terríveis. Não, são coisas pequenas. Mas que a mente vai juntando e vai criando um bolo dentro de nós que nos prejudica, que nos faz perder energia, gastar a nossa energia, o nosso ki, e se perpetua o medo de coisas, na maioria das vezes, irrelevantes. Por experiência própria, coisas irrelevantes. Eu passei um período, ainda ocorre ocasionalmente, mas passei um período um tempo atrás, no qual eu descobri muitos desses medos automáticos. Coisas que vinham lá da minha juventude, da minha infância, coisas que vinham da minha idade adulta já, alguns processos que eu vivi, algumas coisas assim. Então, eu descobri dentro de mim essas coisas e
Não foi um processo muito interessante assim, de ser observado, né? Dá uma certa vergonha, dá certo desânimo de perceber que se perdeu, porque você chega na vida adulta e você nota que você passou 30 anos com uma ideia na sua cabeça. 30 anos com uma ideia na sua cabeça. E você deixou de fazer tantas coisas na vida por causa de uma pequena ideia. E aí você testa ela. E você nota que não é real. Que foi só uma criação na sua mente. Que foi uma interpretação errada da realidade. Que ocorreu lá atrás. Aí você pensa consigo mesmo, passei 30 anos da minha vida com medo de alguma coisa, me limitando, não experimentando coisas que eu poderia, diminuindo o meu potencial, sem abrir certos caminhos, por causa de algo irreal que eu vivi há 30 anos atrás. Vai bater um desconforto, vai bater um desânimo, vai bater um pouco de raiva, uma indignação consigo mesmo. Mas daqui a pouco isso passa, a gente começa a entender esse processo todo e conseguimos, né, nos desvencilhar disso, soltar isso e deixar aquela situação no passado, entender melhor ela e soltar isso aí. E aquele medo vai se dissolvendo, essa energia toda vai se dissolvendo. Ok, então era isso. Obrigado a todos.